rebanho. Porém, o pastor, que é o verdadeiro pastor, no capítulo 10 ele diz assim que ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. As suas ovelhas conhecem ele não pelas características do pastor, não pelo olhar, pela visão, mas diz que, que as ovelhas conhecem o seu pastor pela voz. É interessante que ele diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguirão. Eu irei adiante delas e elas me seguirão, porque conhecem a voz do seu pastor. De maneira nenhuma seguirão a um estranho, porque não conhece a voz do estranho, antes fugirá dele. Olha que coisa tremenda. O Senhor ensina, treina as suas ovelhas a ouvir a sua voz. A mim e a você, como ovelha do Senhor, reconhecer as vozes do Senhor. E quando nós meditamos isso daí, nós vamos ver que lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, quando o Senhor começa a descrever a João, a revelação de João, as cartas das 7 igrejas da Ásia, ele começa a falar justamente em todas as igrejas, as 7 igrejas, ele repete 7 vezes: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. No capítulo de número 1, verso de número 3, ele diz: bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que lê as palavras do livro desta profecia, porque elas são fiéis e verdadeiras, e que o tempo está próximo. É interessante que ele trabalha muito com a audição, a nossa voz, porque a vinda do Senhor, ela será marcada com a voz, ela será marcada com 3 formas de audição que nós iremos ouvir. Presta bem atenção nisso. O que Deus tem me mostrado nessa tarde? Que você não vai ver. A Bíblia diz: no arrebatamento nenhum olho o verá, mas nós ouviremos, porque ele virá com voz de arcanjo, alaridos e trombetas de Deus. São 3 formas de Deus se comunicar e dizer, apresentar a sua vinda, a sua volta, que é desta forma. Você não vai ver, nenhum olho verá, porém você vai ouvir alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro, de maneira nenhuma nós os precederemos, mas nós também juntamente seremos arrebatados com eles. Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. É interessante isso. O Senhor está treinando a tua audição para ouvir a voz do Senhor. Nesta tarde, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem escutado Deus falar ao seu coração? Você tem entendido a voz de Deus? O que Deus quer contigo? Eu me despeço assim na paz do Senhor, queridos irmãos.